E aí, meus amores, a gente volta nessa continuação da nossa aula sobre pré-história e evolução humana, agora entrando no desenvolvimento das primeiras sociedades, que se dá, vocês, né, na sala de aula a gente até falou que as primeiras sociedades, elas vão surgir principalmente quando o homem ele já adquire um nível de racionalidade tão grande ao ponto de ele, aos poucos, ir percebendo que não precisa mais ele estar se locomovendo em busca de alimentos, né? Então, tudo isso vai se dar a partir do momento em que o homem se torna sedentário. Mas vamos aí, meus amores, olhando na telinha do computador ou do celular, de onde vocês puderem aí estar assistindo a nossa aula, do tablet também, tá? Então, vamos lá. Agora nós entramos nas chamadas sociedades dos caçadores e dos coletores. E que sociedades são essas, na verdade? O aluno precisa entender que sociedades dos caçadores e coletores, pelo menos os grupos, né? Porque caçadores e coletores são os primeiros grupos. Lembrando que caçadores eram os grupos que ficavam sobre a incumbência de caçar animais para que todo aquele clã pudesse ali se alimentar. Já os coletores ficavam responsáveis por coletar frutas, vegetais, então eram grupos diferentes, tá? Então, vamos nós, tá, gente? As primeiras sociedades, quando elas vão surgir, elas não surgem de imediato como sociedades aí sedentárias. E vale ressaltar que o sedentarismo é algo que vai acontecer pós aí Revolução Agrícola, pós aí o desenvolvimento da agricultura já no período neolítico, tá? Então, vamos nós. A sociedade aí dos caçadores e coletores, como eu já expliquei para vocês, elas se dividem, né? Os grandes aí, pré-históricos, no caso aí, essa raça aí que já é humana, eles vão se subdividir. E se subdividir pela necessidade de sobrevivência. Então, essas primeiras sociedades aqui, elas são sociedades nômades justamente por quê? Porque eles não são fixos à terra, por uma questão de sobrevivência. E aí os grupos se dividiam entre os grupos dos caçadores e dos coletores. É nesse momento aqui que a gente vai ter já no final do período paleolítico, os grupos humanos que vão dominar aí o fogo. E a gente até falou, né, que através do domínio do fogo, a gente vai ter uma mudança também na forma de alimentação dessas sociedades, tendo em vista que a partir daí essas sociedades passam a se alimentar de coisas que eles cozinhavam, vamos dizer assim. Se a carne antes eles comiam crua, agora eles vão tentar levar essa carne ao fogo. Então, com o domínio aí do fogo, muitas coisas vão passar a ser modificadas, principalmente a alimentação, porque as carnes passam a ser cozidas e assadas. A questão, por exemplo, dos armamentos, eles aos poucos vão percebendo que determinados metais sendo levados ao fogo, aí vai derreter, gerando formas. Então, muitas coisas vão ser modificadas, tá? Nessas sociedades aqui, eles também vão perceber que ao matarem determinados animais, como eles já têm um nível de racionalidade um pouco avançada, eles vão perceber que para sobreviver, principalmente nos locais aí frios e locais onde as temperaturas são bem baixas, eles precisam aí se cobrir com as peles dos animais. E aqui também, como os locais em que eles estão se locomovendo, que vai, inclusive, pessoal, chegar aí na chamada era glacial, que são áreas aí geladas, num período em que a Terra, depois o professor de geografia, né, pode até explicar o período aí da era glacial, e esses nossos aí, essas primeiras sociedades aí nômades, eles também vão utilizar as peles dos animais para fazer um formato de bota, né? Até porque também vocês sabem que o gelo queima. Então, o fogo também vai ser utilizado para afugentar animais, para expulsar os animais de grande porte, tendo em vista que esses animais também tinham um certo receio do fogo. Então, eles utilizavam o fogo para cozinhar, para assar. Eles passam também a utilizar o fogo para derreter metais e também para tentar espantar animais que, num primeiro momento, tinham medo realmente
do fogo. E aqui não são animais só de grande porte, né? São animais de pequeno porte também, que muitas vezes têm medo aí do fogo, certo? Então, vamos lá. As pinturas rupestres também, como eu já tinha falado para vocês na aula anterior, sobre as primeiras pinturas, né? Que foram detectadas, tem essas figuras aí de mãos. Em algumas, essas mãos vão estar simplesmente aí abertas. Nós vamos encontrar nessas pinturas rupestres também os chamados animais de grande porte, como os mamutes, os cavalos e os bisontes, que geralmente, tá, gente, esses bisontes aqui são muito encontrados na América do Norte. Aqui no Piauí também nós tivemos esses animais aí, e fósseis encontrados desses animais de grande porte, principalmente aí, do dente de sabre, tigre dente de sabre. Nós temos aí a preguiça gigante, né? Então, a gente tem alguns fósseis aqui no Piauí, na Serra da Capivara. Aqui nós temos as pinturas rupestres, né? As características dessas pinturas rupestres do Paleolítico. A gente tem pinturas de animais, lembra que a gente já tinha falado na aula anterior, e essas pinturas dos animais demonstram muito, né, esses animais de grande porte, como esses seres humanos, eles conviviam com esses animais, né? Então, algumas pinturas rupestres mostram essa convivência. Aí nós entramos na nossa Serra da Capivara, tá? Que é o berço do homem americano, tá? Tombado pelo nosso Parque, né, Nacional Serra da Capivara. Ele é tombado pelo Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, e também é considerado, né, é tombado pela Unesco como um patrimônio imaterial da humanidade, ou seja, é um patrimônio que não tem valor financeiro, um valor histórico é tão grande que não tem valor financeiro no mundo que compre, né? Então tem um legado cultural muito grande da Serra da Capivara para a pré-história e principalmente essa pré-história no continente americano. Então nós temos aí os modelos, né, das nossas pinturas rupestres que também têm animais, se vocês forem analisar, aí tem os animais, tá? Eles também pintavam esses animais, certo? Aí a gente entra no período neolítico, certo? Que é chamada aí, que também é apelidado, né? Idade da Pedra Polida, que a gente até falou, que é quando essa pedra ela vai estar um pouco mais polida, né? Ela que era um pouco mais pontiaguda, e aí aos poucos, aquela pedra que arranhava, eles vão polir, fazer o polimento dela para ela ficar um pouco mais lisinha. E essa técnica aqui, eles vão usar justamente para a produção das chamadas ferramentas, que vão se tornar ferramentas um pouco mais aguçadas do que o período anterior, ou um pouco mais precisas do que no período aí anterior, certo? É nesse período aqui que a gente vai ter uma maior quantidade de armas sendo feitas, e aqui esses homens da pré-história aqui, eles já vão utilizar essas armas para se proteger, certo? Durante o período neolítico, a gente vai ter a grande revolução agrícola, que eu já falei para vocês. Durante o período neolítico, essa revolução ela vai promover o homem a capacidade de técnicas agrícolas, onde o homem, a partir dessas primeiras análises, que ele vai perceber que a determinadas árvores, né, as frutas caíam no chão, e quando eles não pegavam aquelas frutas, dias depois estava dando, né, ali uma folha, vamos dizer assim, estava brotando. E aí, com o nível de racionalidade, eles vão percebendo que se tirar aquilo ali e colocar num lugar, dias depois vai brotar também. E aos poucos eles vão imaginando que aquilo ali num futuro vai dar uma árvore daquele tamanho. E eles não estavam errados, tanto que aos poucos eles vão fazendo essas técnicas e vão percebendo que plantando, depois de anos, né, aquelas plantas ali vão dar frutos. E é aí que acontece a chamada Revolução Agrícola, onde o homem vai perceber que não tem mais a necessidade de estar se locomovendo através do nomadismo, né, porque nômade é a necessidade do homem de estar sempre migrando de lugar em busca de alimentos. Então, quando tem a revolução agrícola, onde o homem ele já tem essas técnicas da agricultura, ele já percebe que pode criar animais, domesticando esses animais, como cachorro, cabras, ovelhas e bois,
Aqui a gente vai ter o início do sedentarismo, onde o homem vai ficar fixo à terra. Isso aconteceu cerca de 10.000 anos antes de Cristo. Aí nós temos as sociedades, né, que são chamadas de agricultores e pastores, que são as sociedades das primeiras pessoas ali responsáveis pelas técnicas da agricultura, né? São as primeiras pessoas ali que vão ser consideradas, né, os bambambãs nessas técnicas de criar bichos, né? Como também de ter aquelas técnicas manuais da agricultura. Então, no geral, os seres humanos passam a produzir o seu próprio alimento, e aí ele não precisa mais ser nômade, migrar de um lugar para o outro em busca de alimentos. Aqui ele já se fixa em um determinado local, e aí nós temos a formação das primeiras aldeias. E, gente, 10.000 anos antes de Cristo, tá? Preste atenção, fazendo com que esse homem fixe a terra. E aí nós vamos ter as ofertas de alimento, quando a população começa a crescer dentro desses locais, formando aí os primeiros clãs, as primeiras famílias, tá? E aí, como a população começa a crescer, tem a necessidade também de que aumente-se a produção. Que produção seria essa, né? A produção de alimentos. Então, aí a galera precisa produzir mais, precisa também, tá? É, não é só produzir mais, tá, gente? Porque produzir demais é na agricultura. Não era só produção, eles precisavam fazer com que os bichos também se multiplicassem, porque a população crescendo dentro desses clãs precisavam de alimentos, para que a população desses clãs, que depois vai dar origem às primeiras famílias, às primeiras sociedades, eles não pudessem aí estar migrando para outros locais em busca de alimentos, porque aqui eles já querem viver 100% ali no local e sedentário. Aqui a qualidade de vida já vai aumentar, porque quando eles eram nômades, eles, devido caminhar muito em busca de alimentos, eles poderiam ser abocanhados por animais maiores, atacados por animais ferozes. Aqui, quando eles são sedentários, a gente já não tem tantos problemas. E é por causa disso que a gente vai ter um aumento da população, principalmente aí das crianças, e as pessoas passam a viver bem mais. Nós vamos ter a divisão do trabalho. E aqui tem a questão das divisões, tá? Os homens caçavam, cuidavam dos rebanhos, vão prestar atenção no que os bichos ali estão necessitando, tomavam de conta da segurança, e os idosos aí e as crianças dentro desses clãs, eles não trabalhavam, mas em compensação os idosos são muito respeitados, já que no caso as mulheres, elas eram responsáveis pela agricultura e pelo cozimento, né, das refeições, como também pela criação das crianças. E isso vai chegar até as sociedades antigas, como a sociedade aí da Mesopotâmia, do Egito, e as civilizações mais antigas, vocês vão ver aí o legado das mulheres, que não é um legado onde hoje, na contemporaneidade, a gente diz que é um legado que as mulheres têm que continuar. Esse aqui é um legado histórico, mas hoje o legado da mulher ele não tem que ser pautado um exercício da mulher somente com a responsabilidade de criar os filhos, porque a responsabilidade de criar os filhos não são só das mulheres, né? A responsabilidade de criar os filhos, de cuidar da casa, não é um trabalho só para mulheres, é um trabalho para o homem e também para a mulher, como também a criação dos filhos ou das crianças no geral, né? Em caso os filhos aí como um todo. Porque aqui a gente está falando de clãs, né? Então, nos clãs, criação das crianças, no caso dos filhos, ou se o clã fosse muito grande aí, de repente, um pai morresse, então aquela criança ficava sendo cuidada por aquele clã. Então, por isso que eu não estou falando tanto de filho, mas, no geral, filhos também eram cuidados aí pelas mães, mas nos clãs, não necessariamente essas crianças eram só desses modelos que a gente vai chamar esses modelos patriarcais de família, né? Onde hoje nós temos que a construção de famílias que mudou bastante, então nessa época aqui não eram totalmente aí essa ideia de família. Aqui a gente está falando também de clãs. Então, muitas crianças ali dos clãs, todo mundo, as mulheres ali do clã tinha que cuidar das crianças, certo? Então, no geral, prestem atenção. Tem até os desenhinhos, né, que a gente sempre mostra para vocês identificarem. Então, um desenho para vocês analisarem essa divisão do trabalho, tá? Aí nós temos os primeiros utensílios do período neolítico, onde são instrumentos, tem a machadinha, olha aí, tá, gente? Machadinha, para vocês avaliarem, tá?
Aí a agricultura, o que que eles poderiam usar na agricultura, tudo aí feito por eles mesmos, de forma bem manual. Lembrando, está trazendo do passado para o presente, hoje as técnicas agrícolas, elas são extremamente aí, modernas, extremamente contemporâneas, utilização de máquinas modernas, fertilizantes, né, bem mais precisos, nas técnicas agrícolas. A gente tem um sistema muito forte, né, de rotação de solo, que ainda tem, né, tem muitos agricultores que fazem essas técnicas, então, máquinas sendo usadas para o aumento da produção, e lembrando que a população do globo chegou a 8 bilhões de pessoas. Olha, gente, por isso a gente está vivendo atualmente uma crise alimentar muito grande, com a guerra, né, da Rússia à Ucrânia. E por causa dessa guerra aí, o bloqueio das exportações russas, né, de grãos, a gente tem uma crise alimentar no globo, porque a Ucrânia é um dos maiores produtores de grãos do mundo. Então, quando um país que é o maior produtor de grãos não consegue exportar as suas produções, alguém no globo, ou alguns países do globo, vão passar fome. Porque nós temos hoje 8 bilhões de pessoas vivendo nesse globo que precisam ser alimentados. E esses alimentos não necessariamente são produzidos só pelo aquele país. Vamos supor, o Brasil. O Brasil é um país que é autossuficiente nas suas produções, na produção, mas não significa dizer que nós, a população brasileira, dependemos unicamente das nossas produções. Por quê? Porque o que o Brasil produz não necessariamente fica aqui. Eu vou dar um exemplo mais prático, tá? O Brasil é um grande produtor de soja. É um país que é autossuficiente na produção de soja, caso essa soja pudesse ficar toda aqui. Só que os produtores de soja vendem para o mercado internacional, para outros países, o que subentende na prática que nem tudo que é produzido na soja, de soja aqui no Brasil, fica aqui no Brasil. Então, o Brasil também compra soja de outros países, tendo em vista que a nossa própria soja, ela não fica toda aqui dentro do Brasil. Uma boa parte dela é exportada, porque o produtor quer ganhar dinheiro vendendo para o mercado externo, porque ele pode vender para o mercado interno, ou seja, pode vender para o Brasil, para comerciantes brasileiros, mas ele quer vender para o mercado externo, tendo em vista que o mercado externo compra essas mercadorias, no caso os grãos de soja, ele compra em dólar. E como o dólar está quase chegando a R$ 6, para o produtor compensa mais ele vender em dólar do que deixar a produção no mercado interno. E é por isso que a gente está vivendo uma crise aí global de alimentos, tendo em vista que a Ucrânia é um dos maiores produtores de alimentos do mundo e ela não está podendo escoar sua produção há mais de 4 meses, desde quando a Rússia invadiu o seu território, tá? Vamos voltar aqui ao nosso conteúdo. Especialização do trabalho. Então, nós vamos ter técnicas, novas técnicas sendo inseridas para aumentar essa produção, tá? Como o arado puxado por animais, e aqui a gente vai, essas técnicas aos poucos, elas vão ser levadas, inclusive, até a Idade Média, né? Questão do arado. Então, aos poucos, quando chega na baixa Idade Média, aqui esse arado aqui, ele vai ser um arado um pouco mais aperfeiçoado. Mas aqui nós vamos ter as técnicas de adubação, as técnicas de irrigação do solo, e é através dessa especialização do trabalho que a gente vai chegar aí na primeira sociedade, né, sedentária, que vai ser a sociedade da Mesopotâmia. Com essas especializações de trabalho, a adubação do solo, os primeiros sistemas de irrigação, que vai ser aí criados esses sistemas de irrigação, pessoal, a galera fazia o seguinte, né? Tinha os grandes rios, vocês vão ver isso quando a gente chegar na Mesopotâmia. Aí eles criavam, né? Um canal, eles abriam um canal do rio até as plantações e aquela água era transferida do rio, né? Saía do rio para as plantações, porque eles abriam igual um canal para que a água do rio ali não saísse um pouco do rio, claro que o fluxo continuava, mas aí aquela água saía pelos ali que eles faziam, né, os induto que a gente pode dizer, né? E aí essa água saía e chegava até as plantações. Esse modelo aí é chamado modelo de irrigação, tá? Então, vai aumentar a produção de alimentos ao ponto de que as pessoas que viviam ali naquelas primeiras sociedades não vão passar fome, né? Não vão ter dificuldade para se alimentar por conta do sistema de irrigação.
certo? E aqui vocês vão ver, quando a gente chegar lá na Mesopotâmia, esse sistema aqui vai ser o mesmo sistema da Mesopotâmia, só que lá eles vão trabalhar muito mais essa irrigação, eles vão abrir buracos, né? Que é como se fosse... Eu vou falar uma linguagem mais simples para vocês, para ver, só que não eram canos, né? Como se fosse canos aqui, eles abriam, botavam um canozinho e transferia a água do rio, um pouco dessa água do rio, para as plantações. Só que nessa época não tem cano, então era assim o cano mesmo, certo? Abria só um buraco assim e esse buraco ia do rio até a irrigação. Então, essa água, principalmente quando os rios enchiam aí ajudava bastante, né? Mas, em compensação, se as plantações ficassem bem próximas dos rios, elas eram inundadas. Então, no geral, pessoal, as pessoas passaram a se dedicar mais a produções agrícolas e também a pecuária, que é a criação aí, que hoje a gente chama, né, de bichos também, no caso aí, principalmente aí bois, nessa época que nem tinha esse modelo que hoje nós temos, tá? As atividades aqui também vão ficar mais detalhadas, a galera vai aprender a lidar com outras coisas, né? Aqui nós vamos ter as técnicas de metalurgia, as primeiras construções de casas, nós vamos ter essas cerâmicas bem aqui sendo pintadas e sendo feitas, né? Só que aqui, no primeiro momento, elas não eram desenhadas, aos poucos eles vão aí criar essas artes nesses vasos, tá? E lembrando que uma das sociedades antigas que mais tem esses modelos aí, tá? Desses vasos aí, a gente tem, todas elas têm essas características de vaso, como a egípcia, os mesopotâmios também tinham. Gente, a civilização fenícia vai ter muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Só que hoje não tem quase nada. Quando o aluno pergunta, professora, hoje a civilização fenícia tem muitas coisas aí da antiguidade? Quase não tem, porque a geração de vocês viu surgir um grupo terrorista chamado Estado Islâmico, e esse Estado Islâmico assolou a Síria, e por causa do grande tormento que eles causaram na Síria, que era aquele grupo que pegava estrangeiros, degolava, e às vezes, não gosto de falar que a aula é gravada, né, mas é assim mesmo, eles gravavam um vídeo matando as pessoas, cortando aqui o pescoço, coisa mais horrível do mundo, tá? E aí eles começaram a fazer todos esses atentados na Síria, e aos poucos, né, esse grupo aí foi sendo, vamos dizer assim, uma palavra mesmo, aos poucos eles vão sair da história, esse Estado Islâmico, só que é uma história bem mais recente. E eles, por que que eu coloquei, né? Porque eles vão ser, já na contemporaneidade, nos nossos dias, eles vão chegar na antiga civilização fenícia, que fica lá naquela região da Síria ali, da Síria e regiões ali ao redor, e vão destruir os achados dessa civilização antiga, tá? Dos fenícios. Por isso que eu toquei no Estado Islâmico. As pessoas aqui passam a produzir outras coisas, tá, gente? Principalmente iniciando aí as primeiras transações comerciais. Só que aqui as primeiras transações, eles vão perceber que podem estar trocando, né, esse fluxo comercial. Eu produzo isso, tu produz aquilo, então vamos trocar, tá? Aqui a gente tem essa divisão de trabalho, como a gente já falou, mulheres e homens, os idosos e as crianças. Em algumas aldeias, a gente vai ter o problema da individualidade e da capacidade do homem de querer muito para si. Então, aqui, gente, já vai ter treta. Olha a treta que vai acontecer. Aqui nós vamos ter vários clãs em aldeias, e aí em cada aldeia nós vamos ter um chefe daquela aldeia. Aos poucos, as aldeias aí vão começar a guerrilhar entre si, e quando elas vão guerrilhar entre si, adivinha o que é que vai acontecer, gente? Aquelas que vão perder vão, aos poucos, perder todo o seu território. Quando vão perder o seu território, a gente vai ter a aldeia aumentando a sua extensão territorial e dominando, anexando outras aldeias a si. Aí nós vamos ter a centralização do poder, principalmente no chefe da aldeia vencedora. Então, quanto mais uma aldeia ganhava das outras, mais aquela aldeia centralizava poderes no chefe dela. Então, aos poucos, aí a gente vai ter a estrutura dos primeiros reinados, que não necessariamente é monarquia, tá, gente? Porque monarquia tem a questão da herança genealógica. Aqui, aos poucos, vocês vão entender por que a gente está falando de reis somente,
que vão passar a administrar essas aldeias, que passam a ser aos poucos gigantes, porque elas vão continuar numa era de dominação umas das outras. E aí nós vamos ter cobrança de impostos, controle das atividades do qual as pessoas praticavam dentro do território. E aí nós vamos ter a primeira estrutura de Estado. E quando a gente tem a primeira estrutura de Estado, aí nós vamos ter também esses reis aumentando o seu poder, e quando aumentam o seu poder, a gente vai ter a construção dos palácios, e quando a gente tem a construção dos palácios, a gente vai ter também os primeiros funcionários desses palácios, que são funcionários aí dos palácios reais. Aí nós entramos na idade dos metais, que é a técnica da metalurgia sendo aprimorada, 7.000 anos antes de Cristo, quando os seres humanos vão desenvolver essa metalurgia, quando eles vão perceber que o metal, indo ao fogo, ele vai derreter, principalmente aí o cobre, né? E com isso eles vão fazer aí os utensílios mais precisos até do que aqueles que antes eram feitos de pedras, né? Mesmo que polida. Aí eles vão fazer enfeites. E aí, no geral, pessoal, eles vão perceber que alguns metais são menos resistentes do que outros. 3.000 anos antes de Cristo, eles vão fazer a mistura aí do cobre com o estanho, surgindo aí o bronze. E aí, com o bronze, né, o bronze vai ser muito mais aí forte do que o cobre. E por causa disso, a maior parte dos instrumentos feitos de 3.000 anos antes de Cristo serão bem mais resistentes. Professor, e onde é que surge o ferro? O ferro surge, pessoal, depois, quando eles vão perceber que o ferro, por mais que não derretesse, eles começam a técnica da fundição. Eles vão aquecer o ferro e aí eles vão bater no ferro para dar formas, porque até então o fogo não tinha altas temperaturas ao ponto de derreter o ferro, e o ferro é muito resistente ao fogo, né? Hoje não, que com a indústria química, né, se chegou a uma capacidade de derretimento do ferro. Só que aí é um fogo industrial, não é esse fogo que tem na casa da gente, tá? Aí a gente tem para vocês ver aí a imagenzinha bem bonitinha, a fundição de cobre em murais funerários egípcios, o que mostra que as primeiras civilizações, elas utilizavam essas técnicas em sociedades antigas, tá, gente? Técnicas do cobre. E preste atenção que depois do cobre a gente vai ter a galera chegando aí a um metal que era mais resistente do que o próprio cobre, que vai ser o quê? Hein? Tchan, 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 o bronze. Depois do bronze, eles chegam à era do ferro. Vocês estão escutando um cachorro latindo? Casa de professor, que às vezes tem um cachorro latindo lá de fora ou dentro da própria casa da gente, tá? Isso acontece sempre, tá? Então, sigamos. Aqui nós entramos na idade dos metais, meus amores. Olha aí, né? Voltamos aí à questão da pré-história, e há uma urna. Olha aí, gente, na Bulgária. Sepultura 43 da necrópole de Varna, na Bulgária. Aí, o primeiro ouro trabalhado do mundo, datado de 4.600 anos antes de Cristo. Professora, uma sepultura onde dentro tem vários, tem ouro. Era comum, pessoal. Se aqui nós temos, né, essa imagem, com certeza nessa sepultura, essa pessoa aí era o dono das riquezas. Então era comum ser enterrado as pessoas com suas riquezas na antiguidade, né? E essa urna aí é datada de 4.600 anos antes de Cristo. Vamos aqui analisar, é uma tumba, né, uma tumba da Bulgária, como vocês estão vendo aqui, a tumba de Varna, da necrópole de Varna, e aí é considerada a mais antiga do mundo das joias de ouro, tá? Por quê? Porque aí tem ouro que foi encontrado nessa tumba com o dono, precisamente com o dono, né? Então é considerada aí a mais antiga das joias de ouro. Por quê? Porque aí tem muitas coisas de ouro, né? Não necessariamente aqui nós estamos vendo barras de ouro, nós estamos vendo objetos de ouro, né? Então, são os mais antigos já registrados e encontrados na história, tá? Aí nós temos as primeiras civilizações, só que aqui, meus amores, a professora vai até, eu vou falar até nesse slide, porque aqui nós entramos no próximo capítulo da gente,
que vai ser aí as primeiras civilizações. Aqui vai ser a civilização da Mesopotâmia, mas eu tenho que falar dela, sabe por quê? Porque vocês precisam entender que na sala de aula a gente já tinha até falado, né? Que quando as sociedades elas começam a achar um sistema de escrita, aí nós saímos da pré-história e entramos na história. Então, aos poucos, aquelas civilizações que estavam vivendo o sedentarismo, elas conseguem, né, fazer é, um modelo de escrita. E quando eles chegam nesse modelo de escrita, que vai ser chamada escrita cuneiforme, nós chegamos à primeira civilização antiga, que vai ser aí a Mesopotâmia, que é meso, né, do meio, né? Mesopotâmia, que é considerada uma terra, né, chamada Mesopotâmia, justamente porque é uma terra que fica entre rios. Quais são os rios? Tigre e o rio Eufrates. É uma terra que é formada ali dentro da geografia com um modelo de meia-lua, e era chamada aí de crescente, né? Por quê? Porque era uma terra que se acreditava onde tudo que se plantasse iria dar. Por isso que ela é chamada de crescente fértil, porque o modelo da Mesopotâmia era o modelo da Lua, né? E aí o aluno lembra lá em ciências, quando ele viu no fundamental, né? Que aqui, quando a gente fala de uma lua, né? A gente vai ter a lua crescente e a lua nova. E aqui é o modelo da lua crescente, por isso que ela é chamada de crescente fértil, onde tudo que se plantava ali dava, porque era uma terra entre rios, então significava dizer que o solo era um solo humus, era um solo molhado, tendo em vista ali, né, os rios que estavam ao redor. Então, geralmente aqui nós vamos ter as técnicas de plantação às margens dos dois rios. Então, a gente fica por aqui, meus amores, e o comando, né, das atividades eu vou colocar no grupo do WhatsApp da sala, tá bom? Um abraço e até a próxima aula. Tchau.